Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a atendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ponto. Então, a primeira pessoa é aquela que recebe a palavra realmente. Existem pessoas que elas recebem a palavra e de uma certa forma o diabo arrebata aquilo do coração delas. Quantas pessoas que eu particularmente evangelizei, elas se interessaram pela palavra. E eu falei, olha, eu passo aqui no outro dia para te buscar, para te levar na igreja. E a pessoa chorou, falou dos problemas dela, a palavra mexeu com ela. Mas, depois que ela deixou de ouvir a palavra de Deus, saiu dali, foi viver a vida dela, o diabo roubou do coração. Aí no dia seguinte, fomos lá, bater a porta, para levar ela à igreja, para a reunião. E aí, não, eu não vou, não estou bem. Deu aquela desculpa. Quer dizer, a palavra foi lançada, mas depois, o maligno, de uma certa forma, fez aquela pessoa esquecer de tudo que ela ouviu. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Segundo, o que foi semeado, versículo 20, né? Isso é o 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chega a angústia e a perseguição por causa do quê? Da palavra. Logo se ofende. Poxa, eu lembro de um jovem que mesmo, norte, começou a vir à igreja, manifestou demônio, foi liberto, e aí ele deixou de tomar a medicação, porque já não precisava, ele tinha depressão, tinha insônia, ansiedade. Jesus curou ele. Ele comprou uma Bíblia, batizou e recebeu a palavra com alegria. Mas ele era novo de igreja. Ele ainda não tinha raiz. Costumamos falar que ele não tinha a maturidade espiritual. Novo na fé. Ele estava engateando na fé. E aí veio a perseguição. Aqui fala da perseguição, não? Aqui diz, não? Logo recebe, mas aí não tem raiz, antes pouca duração. Chega a angústia, perseguição. O pai dele, muito religioso, chegou nele e falou, olha, não acredito, você está aí nessa igreja. E ele disse, mas eu estou me sentindo muito bem. O senhor sabe, ele morava sozinho. O senhor sabe, ou melhor, desculpa, ele morava com os pais, perdão. O senhor sabe como eu estava, angustiado, deprimido, etc e tal. E o pai falou assim, não, tudo menos essa igreja. Você escolhe, ou a igreja ou sai de casa. Então, ele ainda não tinha raiz. Estava raso, começando na fé. E acabou se deixando levar por aquelas perseguições, saiu da igreja. Acontece. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muito bem. Deixa eu dar outro exemplo. Já é um outro exemplo. Eu lembro de um senhor que voltou para Deus, para Jesus. Ele tinha quebrado, estava na mão de agiota, voltou para a fé. E ele começou a fazer as correntes, começou a frequentar o domingo, quartas, sextas e domingos. Começou a andar direitinho na fé, as coisas começaram a funcionar. Mas aqui diz que foi lançado em meio aos espinhos. Ele ainda não tinha o Espírito Santo. E o meio que ele vivia
era um meio de pessoas incrédulas, endemoniadas. E de uma certa forma, por não ter o Espírito de Deus, eu penso que essa é a maior razão, ele começou a fazer viagem, começou a entrar muito dinheiro, ele começou a prosperar, trabalhava com vendas. E aí, eu vi ele 3 vezes na igreja, daqui a pouco 2. Ele já estava sendo sufocado e não conseguiu perceber que o mundo, os cuidados do mundo, o cotidiano. Aí um dia eu encontrei ele na igreja, o senhor não viu o senhor aqui mais? Estava vindo uma vez só na igreja. Falou, o senhor tem que lembrar de onde Jesus lhe tirou, como que o senhor estava, quando o senhor chegou, guarda a palavra, pratica. E ele, não, pastor, tudo bem, é muita correria, muitos negócios, eu sei, mas Deus em primeiro lugar. Muito bem. Aqui diz que os cuidados do mundo, né? Aqui fala sedução, riqueza, sufocam. Em uma das viagens, ele casado, foi seduzido por uma mulher, traiu a esposa dele. Pronto. Ele já estava mal espiritualmente, já não tinha tempo para Deus. O mundo sufocou e a palavra já não fazia efeito. Aí entrou o segundo problema, ele se deixou levar pelo sentimento da cobiça, traiu a esposa. Pronto. A esposa que também não estava bem espiritualmente, aí quis separar, aí ele saiu da igreja, começou a dar tudo errado, perdeu tudo, estou dando um exemplo para você entender, e voltou à estaca zero da mesma forma que ele estava, porque ele ainda não tinha o Espírito de Deus, e não conseguiu perceber que o mundo estava sufocando a fé dele. Então, de repente, você esteja passando por isso, eu não sei. De repente você recebe a palavra, como diz aqui, mas os cuidados desse mundo, a sedução, as necessidades, a cobiça, está sufocando você. E aí vira e mexe, você cai, volta para a igreja. Daqui a pouco, ou de repente nem sai da igreja, vive mal com Deus. Aí pede perdão, toma a Santa Ceia, vai lá, cai de novo. É preciso você ter raiz. É preciso você ter o Espírito Santo. Vamos lá, vamos à última semente para a gente concluir. E diz aqui, a última terra melhor, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ponto. Essa boa terra tem que ser eu e você, que recebemos a palavra, como diz aqui, compreendemos ela, porque aí é que está a questão, né? Aqui diz compreender a palavra. O que eu e você temos que ter primeira consciência, já falamos sobre isso, é que a partir do momento que nós aceitamos a palavra, aceitamos Jesus, o mundo não vai se tornar melhor. É isso que a pessoa tem que entender. O mundo não vai se tornar melhor porque o mundo jaz no maligno. O diabo não vai diminuir, nem muito menos aliviar sua perseguição, sua investida, usando más pessoas, problemas, desejos. Um dia eu falei para uma pessoa que foi batizar, você vai descer as águas. A água não é milagrosa. A água é simbólica, é como uma aliança. Eu tenho uma aliança no dedo, mas isso aqui não me faz ser fiel. O que me faz ser fiel é a minha decisão. A água batismal não é milagrosa, não faz milagre. Então você não vai entrar no batismo e vai sair de lá pensando assim, agora que eu me banhei nas águas, eu vou ser diferente. Não. Está lá escrito que o novo homem se refaz no pleno conhecimento da palavra, segundo a imagem de Deus. Eu tenho que ter essa compreensão. Eu tenho que ter essa compreensão. Então o diabo vai continuar fazendo o trabalho dele.
O mundo vai continuar sendo o que é, mal, injusto. Eu vou continuar tendo lutas. Mas hoje eu tenho consciência, eu compreendo que se eu estiver com Deus, Deus vai estar comigo. Hoje eu compreendo que se eu estiver em Jesus, Jesus disse o quê? Ele disse que aquele que me ama, ouve a minha palavra e obedece. Eu e o Pai o amaremos e faremos nele morada. Poxa, não tem como dar errado. Mas eu vou ter angústia? Sim. Paulo disse, perseguido, mas não abatido. Angustiado, mas não desanimado. Eu sou humano. Enquanto eu estiver vestido dessa carne, eu estou limitado. E essa consciência me faz entender que não é porque eu estou passando por um problema que eu não tenho fé. Não é porque meu filho não corresponde às minhas expectativas que eu estou mal com Deus. Não é porque a minha esposa tem um problema, meu marido tem um problema, que eu estou mal com Deus. Não, são as lutas, é a vida. Mas eu tenho consciência que a semente foi lançada dentro de mim, na boa terra, eu compreendo, ponho em prática e eu vou dar frutos. E esse fruto vai permanecer, independente do que eu estou vivendo. Então essa compreensão me faz prosseguir. Outra compreensão que eu tenho que ter na palavra, compreender. Essa é a palavra-chave da semente na boa terra. Compreendeu a palavra. Outra compreensão que me faz permanecer. O pecado é meu inimigo. O diabo é o meu inimigo. Outro dia eu estava vendo um videozinho, um rapaz abraçado com um jacaré. E aí, quem postou colocou assim, a pessoa brincando com o pecado. É um animal feroz, é a história do... E ele abraçado, ainda bem que naquele vídeo não aconteceu nada, mas quantos outros perderam a orelha, perderam o braço, perderam a cabeça, brincando com o perigo. Então, a partir do momento que eu compreendo a palavra, eu sei que eu não posso brincar com o pecado. O pecado é o meu inimigo. Então, essa má companhia, eu tenho que ser radical. Não quero. Tudo aquilo que vai me afastar de Deus, eu me afasto. Por isso que quando Jesus, ele estava aqui, ele disse que aqueles que seguiam ele disse, olha, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque vai haver separação. Então, quando eu entendo que o pecado vai roubar a minha alma para o inferno, vai me separar de Deus, vai destruir minha vida, você acha que eu vou fretar com o pecado? Você acha que eu vou dar mole? Ou que eu vou fazer negócio com o diabo? Negócio com o diabo? Não, eu tenho que ser radical. Eu tenho que odiar o pecado. Eu tenho que me desviar dele. Então hoje a gente vê pessoas na igreja que não compreendem isso. E elas estão fretando com o pecado. Tem uma companhia que não presta. Ora pela pessoa, convida ela para Jesus. Mas se tu está vendo que aquela pessoa não quer nada com Deus e quer te levar para o buraco, sai de perto. Você é um homem, uma senhora casada, está vendo alguém que quer te seduzir para te derrubar, para acabar com o teu casamento, você está esperando o quê? E a pessoa está lá dando em cima de você, troca de olhar, está provando com 1 mais 1 é 2 que quer te derrubar. E você está fretando com pecado, de repente dando confiança. Quando você deveria cortar o mal, ó, por favor, já corta, eu sou casado, tá? Por favor. Já corta o mal? Gostou, não gostou, problema. Então, a compreensão me faz entender que eu tenho que odiar o pecado, porque ele me separa de Deus e ele vai me levar para onde, gente? Para o inferno. É decisão. É decisão. Então o diabo vai sugerir, você tem que ser radical. Essa é uma compreensão tremenda. O pecado é o meu inimigo. Por isso que, tratando-se da Santa Ceia, que agora nós vamos participar,
a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso decidir por você quem vai beber e comer. Isso é uma decisão pessoal. Se você quer Jesus, se você quer servi-lo, você tem direito de comer e beber dignamente. Mas se você não quer servir Jesus, se você não quer abrir mão do pecado, não coma, não beba, porque se você o fizer, estará fazendo indignamente e será réu do corpo. E para concluir, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus. Você pode ser uma pessoa muito boa. Pastor, olha, eu evangelizo, participei da minha campanha, venho à igreja, sou fiel dizimista, contribuo, amém. Mas isso não vai te levar para o céu. Porque se as minhas obras, está lá escrito em Efésios, que nós somos salvos não por obras, mas sim pelo que Jesus fez aonde? Na cruz. Vou explicar melhor. Se as minhas obras me justificam, então Jesus morreu em vão. Como assim? Então, se eu sou justificado pela oferta que eu dou, se eu sou justificado pelo voto que eu faço, se eu sou justificado porque eu ajudo o pobre, que é um dever, se eu sou justificado porque não faço mal para ninguém, porque tem gente que diz: não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, mas isso não te salva, isso é um dever. Porque se você fosse salvo por ter ajudado alguém, ser uma pessoa boa, ter dado um afeto, feito um voto, então o sacrifício de Jesus não precisaria de sacrifício, não precisaria de Jesus morrer na cruz, porque você está sendo justificado pelo que você é, pelas obras boas. Não, nós somos justificados pelo que Ele fez por nós. E por que graça? Porque nós não merecemos. O que eu fiz para merecer? Nada. Por isso agora, aproveite esse favor não merecido, se arrependa e diga: ó Deus, me perdoa. Eu sei que eu não sou digna de tamanha bondade. Só amou o mundo, morreu por mim, ó Jesus, me aceita. Pobre e miserável, um monte de nada. O que eu sou? Ao invés de você se gabar, ou querer justificar que você é bom com alguma coisa, fala para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Me aceita, Jesus, que aquele sangue que foi derramado aonde? No Calvário, me lave, Jesus. Eu sei que eu sou falho, mas eu estou como Paulo, eu prossigo para o alvo, eu quero a perfeição, eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda, Deus. Aí, tu vai ser justificado diante de Deus. Por quê? Porque você o aceitou, você creu no sacrifício dele e você está disposto a viver de acordo com aquilo que ele propôs, que é tomar a cruz e segui-lo. Amém?